Mari Del Priore já pegou. As duas pessoas se sentam em duas cadeiras centralizadas no centro do palco, ao redor de uma mesinha que carrega 2 copos de água. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é um homem branco, de cabelos curtos e barba, ambos em tom grisalho. Ele traja calça jeans e blusa preta estampada com o design do 11º Fli Araxá. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda e última pessoa é Mari Del Priore, uma mulher branca de cabelos lisos, loiros, cujo comprimento vai até o ombro. Ela traja calça preta, camiseta de botões preta e por cima usa um blazer preto. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Gente que vem de toda a parte do Brasil para poder acompanhar. E é óbvio que o momento, talvez dos mais importantes que eu tenho visto nesses festivais literários, foi hoje o da premiação das redações. Eu que trabalhei tanto com mulher, fiquei encantada de ver que o futuro é nosso mesmo, porque havia mais meninas sendo premiadas do que meninos. Não sei, numa prova de matemática, se nós não sairíamos tão bem. Eu, certamente, me sairia muito mal. Mas foi um momento realmente muito comovente. A gente vê que a Fli Araxá hoje, além das fronteiras de Minas, mobiliza todos os grupos sociais na valorização das letras, da literatura, da não ficção, da ficção também, fazendo jus à tradição que os mineiros têm de relação com a literatura. Não só hoje, né, nosso prêmio de redação, vamos aproveitar esse momento, né? Não só hoje o nosso prêmio de redação que esmagadoramente foi vencido por mulheres, como no nosso painel Muros Invisíveis lá fora, as mulheres são maioria, e aqui dentro hoje, entre os autores, também as mulheres são maioria. Pois é, e talvez seja esse momento de pensar nos homens, né? Porque quando as mulheres começam a tomar muito à frente, eu pelo menos tenho discutido isso muito tenho tido a oportunidade de conversar com promotoras e estar muito no judiciário brasileiro. E quando nós pensamos, sobretudo, essas questões de violência contra a mulher, uma das perguntas que me faço é se nós temos ouvido os homens. Nós temos ouvido muito as mulheres têm tomado a frente, elas têm os seus lugares de fala, os mais diversos, acabamos de ver agora com a nossa Carla e o sucesso dessas falas. Mas eu digo sempre que o patriarcado ele é tão cruel com as mulheres quanto ele o é com os homens. Os homens hoje têm a obrigação de ganhar dinheiro, serem fortes, serem viris, manterem justamente essa construção social que, se nós formos olhar, vem lá do período colonial, quer dizer, o homem forte dentro do seu pequeno povoado, dando ordem, senhor de vida e de morte sobre mulheres, família, criados, escravos. Depois a evolução dessas imagens ao longo do século XIX, o homem intelectual, depois a chegada do esporte, além de todos esses atributos, ele ainda tinha que ser esportivo. Depois, com a chegada do cinema, ele tinha que se parecer com o ator americano do filme na época da guerra. Então, essas imagens, da mesma maneira que elas constroem as mulheres, elas acabam por construir os homens, fazendo, eu diria, da questão da violência, da força física, da presença viril, uma quase que obrigatoriedade, da qual os homens muitas vezes têm dificuldade de se despir. A importância hoje do judiciário brasileiro de escutar os homens, né? De ouvir esses homens que hoje estão sendo criminalizados, que estão atrás de barras, que fazem exatamente mal às mulheres. Da onde vem essa violência? Será que não é a mãe que lhe diz o tempo todo, homem não chora? Ou se o amiguinho pegou a bala, vai lá, a bola vai lá e dá uma surra no amiguinho? Então, nós começamos a compreender que, historicamente, essas construções todas são muito antigas. Nós estamos num momento de grande virada, um momento importante para o Brasil, mas eu lembro sempre, como historiadora, que nós temos permanências na nossa cultura que se colam à nossa pele. É difícil arrancar a pele, né? E essa tradição do homem viril brasileiro, do homem violento, do homem que tem que se fazer presente, quer ser obedecido a todo custo, é uma dessas permanências que nós estamos revendo, contra as quais nós estamos lutando, eu diria hoje que com muita lucidez, muitos grupos organizados, e esperando que, em breve, a gente consiga ver resultados. E muitos vieram aqui hoje, sempre que você vem, há um livro em evidência e as pessoas vêm focado nisso. E eu tenho aqui em mãos Histórias Íntimas, Sexualidade e Erotismo na História do Brasil. Não é o primeiro, né? São diversos livros que você vem mergulhando na história do Brasil.
E esse recorte das histórias íntimas? Esse livro está sendo republicado, ele vendeu mais de 150 mil exemplares, que para um livro de história, eu diria, bastante peculiar. Né? Eu acho que poderíamos até discutir o destino bastante sombrio que vem se apresentando para todos nós que somos professores de história, que estamos em sala de aula, com as modificações do ensino médio. Eu até brinco com os meus alunos que nós vamos acabar entregando pizza, porque o nosso trabalho está tão uberizado e, muito provavelmente, agora vai se diluir, vai desaparecer filosofia, geografia, e essas pessoas todas que formamos com tanto empenho, com tanta... Eu estava ouvindo a Carla falar, quer dizer, essa atenção que se dá a todos os alunos. Eu acho que a Universidade Brasileira, pelo menos aquela que eu vivi, preocupação com o aluno negro, e eu formei muitos alunos negros, tenho o maior orgulho de tê-los espalhado pelo Brasil, nas grandes federais e estaduais. Eu receio que uma terceira geração de alunos assim não terá nem colocação, não terá nem inserção profissional. Mesmo porque a universidade se afastou da sociedade, vem se afastando. O discurso de crítica à universidade da Carla é o mesmo meu, mas por outras razões. Eu acho que a linguagem teórica acabou se transformando numa língua do George Orwell, né? Aquela novilíngua onde não se entende exatamente o que está se dizendo. E, no caso da história, isso tem uma implicação dramática, porque significa que os nossos filhos e netos não estão apreendendo nada do nosso passado, não estão entendendo o que aconteceu. É muito importante você desenvolver uma narrativa quando você fala de história, mas é igualmente importante você desenvolver e envolver. Né? Descrever, mas também escrever, contar de uma maneira que seja acessível a todo mundo. E a universidade acabou se isolando e, a partir, eu diria, do início do século XX, com o desenvolvimento das redes e da linguagem das redes, a universidade perdeu, né, a sua hegemonia como centro de saber. Hoje qualquer pessoa entra na internet, entra no Google e vai ter respostas, né, que muitas vezes não vai encontrar ou não vai entender do que está sendo dito na universidade. Então, acho que houve esse afastamento muito grande. E, no caso desse livro, ele é uma tentativa de pensar algo que nós estudamos muito, sobretudo a partir dos anos 90, nós somos um grupo de professores que estava imerso na descoberta da fantástica documentação que existe sobre o nosso passado. Eu lembro que até os anos 70, os próprios estudos marxistas não deixavam pensar além da luta de classes, além do efeito do econômico sobre a sociedade. Mas nos anos 80, toda uma geração de brasileiros saiu daqui, foi para Portugal, inclusive, atrás da documentação da Inquisição, que hoje, graças a Deus, está aí na internet, são os pontos positivos da internet. E nós começamos a esmiuçar outros aspectos da nossa sociedade. Entre esses aspectos, um que chamava atenção, e que eu acho que de alguma maneira percorre esse livro, que é a questão das mentalidades. Por que nós temos tanta dificuldade de nos transformar frente a certas evidências? Né? Por que é preciso termos autores negros aqui hoje, em Araxá, para nos darmos conta que existe uma literatura negra quando ela existe há tanto tempo? Né? Por que nós temos necessidade de estarmos sempre apalpando aquilo que é tão concreto e tão próximo, quando a história dá uma série de indicativos de que essas questões estão presentes? E uma das questões que me interpelava, no caso de estudo sobre mulheres e famílias, é o que eu chamaria da dupla moral do brasileiro, que é exatamente o fio condutor desse livro. Quando é que nós começamos a construir a nossa dupla moral, quer dizer, essa moral que é de um jeito em casa e de outro jeito na rua, e que nós vemos aí hoje nas vivências do dia a dia do brasileiro? Em casa, eu sou profundamente racista, machista e homofóbica. Na rua, eu acho legal paquerar a mulher do vizinho, ou o marido do vizinho, eu conto piada, né, de viado, de bicha, dou risada, acho tudo muito normal, ou defendo com unhas e dentes, né, os LGBT, ou finjo que não sou racista. Quer dizer, essa hipocrisia do brasileiro, ela tem uma construção que tem mais de 500 anos de história, que nasce lá no início,
Carla lembrou a data, né, da descoberta das Américas, eu lembraria também esse momento de colonização do Brasil, onde vão se encontrar culturas muito diversas. Nós somos um povo miscigenado, nós somos um povo mestiço, onde vão se encontrar as culturas europeias, africanas e amerindianas. Nós somos esse contexto todo junto e misturado. E os diferentes patriarcados. Até conversava com Carla ontem sobre a presença do patriarcado africano nas nossas tradições, um patriarcado que, a despeito da legislação moderna de vários países hoje, ditos democráticos na África, ainda admite a infibulação, ainda admite a excisão do clitóris das menininhas de 8, 9 anos, ainda admite a poligamia, está aí na literatura toda que está sendo trazida para o Brasil. Então, o peso dessa poligamia, dessa presença desse macho africano também, né, na Constituição, desse macho brasileiro, nós não podemos dispensar. Também nas nossas tribos originárias, talvez possamos discutir isso com a grande autora que está aqui, Mônica, né? Que vai falar às 6 horas, mas tanto quanto eu saiba, no aspecto religioso, os xamãs, que são esses intermediários entre o céu e a terra, são sempre homens. As mulheres também têm dificuldade de vencer essas barreiras de desigualdade. Uma desigualdade que começa nesse momento, no século XVI, primeiro com o Concílio de Trento, determinando o lugar para a mulher na família. Eu lembro a vocês que o casamento, o matrimônio, as regras todas para o funcionamento da família, a família que deveria ser um transmissor de valores da cristandade, se estabelece no século XVI. A mulher é feita para parir, ela é feita para multiplicar, né, multiplicar cristãos de preferência. Regras criteriosamente estabelecidas a partir, inclusive, das relações conjugais, né? Éramos obrigados, de acordo com o Concílio de Trento, a não ultrapassar determinadas posições na sexualidade conjugal que, de alguma maneira, pudessem conspurcar, sujar ou macular esse ato divino que, segundo Trento, foi feito exclusivamente para a procriação. Daí a Inquisição fazia suas primeiras visitas ao Brasil, perseguindo quem? Os sodomitas, que havia desperdício de sêmen, portanto não havia filho, né? Não se faz filho quando você desperdiça sêmen, e toda forma de sexualidade que não fosse para a procriação. A isso se juntam os avanços da medicina nessa época. Eu lembro que na época a física com pH ou a medicina, começando a se debruçar sobre os corpos, vai determinar simplesmente, como dizia Montaigne, que a mulher era uma galinha branca na Europa e uma galinha preta na África, porque nós seríamos exclusivamente portadoras de ovos. Não se sabia da ovulação, que só vai ser descoberta no século XIX. A mulher era portadora desses ovos, que seriam bafejados pelo pneuma que viria, portanto, do sêmen masculino, como se fosse uma varinha de condão, plim, aí ali faz-se um filho graças a esse contato, e a mulher portadora dos ovos passaria 9 meses sem ter qualquer contato com o seu companheiro, porque qualquer ato conjugal durante a gravidez seria condenado pela igreja. Mais do que isso, um calendário religioso com uma série de prescrições, sem sexo nos finais de semana, por causa da missa, por causa da comunhão, na quaresma, nas festas e dias santos, enfim. Há ali uma tentativa de colocar a mulher dentro de uma casinha, da qual, se ela sai hoje, se a mulher não é honesta, se ela não é mãe, né, ela paga um preço relativamente alto por isso. Então, nós temos a junção desses saberes, a teologia e a medicina, prescrevendo comportamentos para as mulheres, que nós vamos ver na documentação das visitas da Inquisição, não era absolutamente absorvido no século XVI, porque as mulheres estão tendo sexo oral com os maridos, elas estão se deixando sodomizar, tudo isso está ali, né? Porém, no século XVIII, nos primeiros processos de separação de corpos, porque não há desquite nem divórcio, mas há separação de cama e mesa, as mulheres começam a denunciar os maridos, porque eles querem ter com elas, né, sexo
nas posições que não são permitidas pela Igreja. Podemos imaginar que no final do século XVIII as mulheres já estão dentro da caixinha, a mulher ideal é aquela que é mãe, a mulher ideal é aquela que é parceira do marido na sobrevivência, não preciso dizer que essa foi uma característica de sobrevivência, de formação mesmo do povo brasileiro, e a partir do aburguesamento da sociedade brasileira no século XIX, com a vinda da família real, com o início do consumo, né, com o início do conforto, com o crescimento das classes médias, que vão aparecer a partir do final do século XVIII aqui em Minas Gerais, a segunda classe mais rica do Brasil nessa época, eu dizia isso ontem para a Carla, eram as negras forras. Né? A nossa Chica da Silva vai ser uma entre muitas mulheres que vão ter bens nesse momento, mas privilegiando sempre o quê? A prole, os filhos, que são um verdadeiro bastião, inclusive, na luta pela sobrevivência, na garantia de sobrevivência, as grandes famílias da tradição matrilinear africana, mas nas grandes cidades já uma mestiçagem muito avançada a partir do século XIX, como mostram, né, as primeiras listas demográficas que serão obrigatórias, sobretudo em São Paulo, no Sudeste, preocupação da coroa portuguesa, porque os espanhóis estavam logo ali. Nós vamos ver que a mestiçagem é crescente, que as ligações consensuais, as mancebias, são a forma operacional dessas famílias, ou seja, não me caso perante a igreja, porque é muito caro, os papéis são caríssimos, mas eu vivo conjugalmente e de forma muito regular, né, com a minha companheira, fazendo filhos. Os filhos são a riqueza da família, mas essa valorização da mãe, da mulher-mãe, é alguma coisa tão impressionante que no final do século XIX, quando há violência da mulher contra o homem que a ameaça, contra o homem que vem com o revólver ou que vem com a faca, a primeira questão que o juiz faz para a mulher violenta é: você tem filhos? Quantos filhos? Seus filhos estudam? Você dá de comer aos seus filhos? Essa ideia da maternidade é tão valorizada que a boa mãe, sobretudo se ela tem o apoio ou a cumplicidade da sua comunidade, ela nem passa, né, por qualquer aprovação. Ela é imediatamente liberada, porque o cuidado com os filhos, a sobrevivência dos filhos é alguma coisa que preocupa mais as instituições de poder, enfim, do que imaginar que essas crianças estarão soltas e sem mãe. Nós vamos ver que o século XIX também vai aprisionando a mulher cada vez mais nessa figura ideal de cuidadora, né, de zeladora do lar, a boa mãe. Né, mais uma vez, a medicina também fazendo coro com esse tipo de comportamento ideal e perseguindo todas aquelas que transgridem. Né? A mulher adúltera, o caminho dela, em geral, era o hospício do Dom Pedro II, né? Porque ela teria alguma anomalia. Ela, muito provavelmente, sofreria de furor uterino. Afinal de contas, o adultério não combina com esse casamento que a Igreja Católica tanto quer e que, de certa maneira, normatiza essa sociedade que está em formação já há 200 ou 300 anos. A medicina vai se debruçar, ela também, sobre o corpo de homens e mulheres, prescrevendo ainda mais uma vez as formas de relações sexuais. Os homens devem ter contato com suas esposas, anotar num caderninho, para ter certeza de que elas estariam grávidas e, mais uma vez, durante 9 meses, essas mulheres com uma verdadeira máquina de filhos, basta olhar o tamanho das famílias no século XIX, 13 filhos, 14 filhos, 17 filhos, né, que cai no início do século XX para 8 filhos, 7 filhos, mas ainda famílias muito grandes que obrigam o trabalho da mãe o tempo todo, que dão um poder muito grande para essa mãe, porque é ela que vai, de alguma maneira, explorar, muitas vezes, o trabalho desses seus filhos, é ela que vai controlar o casamento desses filhos, com quem eles irão se casar ou não. Então, o poder da mulher, que hoje, nos dias de hoje, nós, de alguma maneira, dividimos com psicólogos, professores, fonoaudiólogos, orientadores educacionais, pediatras. Naquela época está tudo na mão da mãe. Né? Agora, não nos esqueçamos que essa caixinha de tão estreita, ela de forma nenhuma impede resistência por parte das mulheres. Né? A partir do século XVIII, nós temos também testamentos em que as mulheres revelam ter filhos fora do casamento.
né? As mulheres revelam ter mais de um companheiro. Elas se valem da cumplicidade, muitas vezes, de irmãos ou da própria comunidade para eliminar companheiros que muitas vezes não é nenhuma questão de violência. É alguém que está metendo a mão no dinheiro delas. Muito interessante os processos de divórcio recentemente descobertos para o Rio e para São Paulo, de escravas, né? Mas mulheres que vão fazendo pecúlio para a sua própria alforria ou alforria da família, e quando casadas, se o marido não trabalha suficientemente visando a progressão da família, elas querem também a separação, elas querem se ver livre daquele peso, daquele entojo, elas não querem carregar homem. Então é interessante como tudo isso vai, de alguma maneira, formando uma mentalidade onde prazer e paixão ficam completamente associados, onde sentimentos e sensações também fica completamente associado, porque em casa a sexualidade é para a procriação, na rua a sexualidade é para o prazer. Nós então temos a figura da Santa Mãe em casa e na rua temos a figura da outra, da concubina, da prostituta, emblemático da nossa história, Marquesa de Santos, a coitadinha da imperatriz, mais passada para trás impossível, e do Dom Pedro, como aquele homem viril, né? Espada, atuante na guerra, atuante em termos na política, absolutista de pensamento, que se permite, então, né, navegar entre as várias mulheres brasileiras. Só no Arquivo Nacional, se não me engano, são 43 filhos legitimamente reconhecidos, fora os filhos que ele teve com a Marquesa de... Alô? Com a Marquesa de Santos e com a própria imperatriz. Então, esse estereótipo de uma dupla sexualidade, a meu ver, ainda subsiste em várias camadas da nossa sociedade, fazendo dos homens esse macho viril conservador, né, que tem comportamento conservador, que em casa é racista, é machista e é homofóbico, e na rua tem um comportamento mais, eu diria, mais flexível. Então, o livro discorre um pouco sobre isso, em todos os aspectos. A perseguição à homofobia, aos homossexuais também, enorme, desde o período colonial, não só nas inquisições, que vão queimar alguns dos nossos sodomitas, mas eu lembro que no século XIX também os médicos vão se debruçar sobre as relações homoafetivas, mostrando o quanto elas têm de perversas, de doentes, né? Em geral, o homoafetivo é alguém que não tem uma sexualidade plena. Ele, em geral, é velho, ele está procurando prazer com jovens mais moços, então há toda uma digressão sobre o que se chamava na época de pederose. Publiquei até uma fotografia do primeiro casal numa relação homoafetiva que se conhece, mas essa produção de imagens ela vai mais e mais se incorporando à nossa sociedade e dividindo a mulher da casa da mulher da rua. Quando a mulher da casa quer passar para a rua, ela acaba pagando um preço muito alto. E durante o livro, no comecinho tem o Boca do Inferno, Gregório de Matos, e na medida que o livro vai se desenvolvendo, lá no final há uma série de canções muito recentes, muito próximas a gente, sobre a violência contra a mulher. E ao ler o livro, criou em mim essa impressão de um ciclo tão que não se fecha, que o Gregório de Matos, naquele período, escrevendo poemas daquela forma, e, de repente, nos dias de hoje, há tantas canções aqui em que a mulher é colocada num lugar tão subalterno. Não sei se é a impressão que as coisas iriam mudar e não mudaram. A história é feita de rupturas e permanências, né? A permanência é essa dificuldade que nós temos de arrancar da pele, essas questões todas às quais eu estou me referindo. Mas nós temos, sem dúvida nenhuma, rupturas. Os anos 80 e a chegada da pílula anticoncepcional aqui no Brasil, que daria um capítulo de comédia, né? Lembro a vocês que a pílula, quando chega no Brasil, ela recém-aprovada pela FDA nos Estados Unidos, ela vai inclusive ser disseminada em outros países mais tarde do que aqui. Ela é recebida a tiros, quer dizer, é essa pequena pílula que vai libertar a mulher para poder
Então, trabalhar na rua, ela já trabalha desde sempre. É uma utopia imaginar que o trabalho feminino só surge a partir dos anos 60, 70. De jeito nenhum, as mulheres sempre foram muito ativas, chefes de família, grande maioria, desde o período colonial, desde que nós temos listas demográficas, né, os lares de mulheres, essas mulheres que sustentam, né, pais, filhos, companheiros que vão e vêm. Então, nem está referido a isso, mas está referido ao Brasil se harmonizar com a revolução sexual que ia em curso na Europa. Lembra vocês, maio de 68, com o famoso lema, amai-vos uns sobre os outros, ou então a revolução nos campi americanos, né, com rock, com droga, jovens completamente liberados. Quer dizer, é um momento esse, o da revolução sexual no mundo todo, a partir dos anos 60, e a pílula foi uma grande aliada, ela libertou a mulher desse trabalho do qual a Carlinha falava, o trabalho da mulher é o trabalho de parto. A mulher não vai precisar mais ter parto, porque ela agora pode evitar filhos, ela pode construir a sua carreira, ela pode pensar a longo prazo, ela agora pode pegar o emprego que ela quiser, sabendo que ela não precisará sair porque ela está de bucho. Então, isso aí vai mudar radicalmente, mas foi recebido a bala, né? Muito interessante, por parte do governo militar, que queria simplesmente encher de população. Eles achavam que nós tínhamos vazios demográficos terríveis no Brasil, então a mulher tinha que estar a serviço de fazer população brasileira. E além de fazer a população brasileira, como quis o Getúlio Vargas nos anos 30 e 40, oferecer carne de canhão para o exército brasileiro. Não tínhamos mais guerras mundiais, mas ter uma provisão de homens, né, que, afinal de contas, façam as nossas forças armadas, também era uma preocupação do governo militar. Bom, os bispos, nem pensar, né? Afinal de contas, a pílula era pecado, era um drama, ia contra exatamente esse projeto de valorização da família católica, da família cristã. Mas o mais interessante é vocês pegarem o número da revista Veja, de entrevistas com mulheres que estão começando ou a quem foi proposto tomar a pílula. E vocês vão encontrar um número enorme de mulheres que vão dizer: eu não vou tomar a pílula, porque isso vai conspurcar o meu papel de mãe. Eu estou aqui para fazer filho. O papel da família, a função da família é a procriação. Como é que eu vou tomar pílula? Para quê? Eu vou estar maculando, eu vou estar sujando a minha relação, eu vou estar me comportando como uma prostituta. E não são poucas, não. Então, a gente percebe que ainda nos anos 70, apesar de todas as transformações pelas quais o Brasil estava passando, ditadura, milagre econômico, anos de chumbo, tudo isso, ainda havia uma permanência, colado à pele da mulher brasileira, o seu papel de mãe era o papel mais importante. Agora, nos anos 80, rapidamente, que é dessas rupturas, eu digo sempre, as permanências, elas não se arrancam da pele, mas as rupturas, elas vêm rápido. Os anos 80 são os anos em que as balas choveram sobre as mulheres. E que, na época, a imprensa, hoje nós não temos mais jornais, mas na época tinha muito jornal, e os crimes contra as mulheres enchiam as páginas de jornais e os noticiários da televisão, que a partir dos anos 60 invadiu os lares brasileiros, mostrando essas mulheres mortas, né? As fotografias, não havia ainda uma deontologia na imprensa, então retratos de mulheres cobertas de sangue, cobertas com marcas azuis, abatidas no chão, estupradas, caídas de qualquer forma. O escândalo Ângela Diniz, Praia dos Ossos, saiu o podcast há 2 anos atrás, maravilhoso. Muita mulher rica sendo morta pelo marido, então mulher rica ia mais ainda encher as páginas de jornal. Então, isso tudo mostra que essas conquistas que vieram com a pílula e com a entrada da mulher no grande mercado de trabalho, que eu lembro a vocês que a vida universitária, a partir dos anos 70 e 80, encheu as salas de aula de mulheres que vão feminizar setores inteiros, né, da nossa economia, inclusive o judiciário é um deles. As mulheres, então, conquistam a liberdade econômica, a liberdade sexual e vem a pancadaria, vem a chuva de balas, foram os anos 80. O que amenizou? O que tirou o pezinho do acelerador nesse momento? Alguém lembra? A AIDS.
A AIDS chega no final dos anos 80, então todos os maridos que aproveitavam as férias escolares dos filhos para encher os puteiros chiques de São Paulo, de Brasília, ficam em casa, não querem mais sair. Todas as mulheres que começavam a ter um caso para sair do seu casamento, porque os anos 80 também foram o auge do divórcio, elas também desaceleram, elas estão com medo da AIDS. Nesse momento, nós temos realmente uma espécie de retração. Mas depois, a partir dos anos 90, tudo volta a funcionar. E é essa luta permanente que os homens muitas vezes não reconhecem da saída da mulher da casa para a rua. Quer dizer, a mulher que quer abandonar o papel de ser exclusivamente mãe. Aliás, eu lembro uma frase da Tônia Carreiro, da grande atriz Tônia Carreiro, que dizia: o homem brasileiro quer casar mesmo é com a mãe. Então é interessante como isso, de alguma maneira, define essa expectativa que o homem brasileiro tem em relação à mulher. Ela é a eterna mãe, ela é a mãe dos filhos dele, impoluta, né, virgem mesmo, depois de ter tido 2 ou 3 filhos, e se ela quer romper esse padrão, ela acaba caindo na questão da violência. No livro, essa questão demográfica é muito importante, né? O Thomas Malthus, lá quando ele escreveu as teorias malthusianas, naquele momento já eram teorias de controle populacional que muitas vezes puniam as mulheres, e naquele momento já eram teorias que visivelmente não condiziam com a realidade. Depois nós vamos ter esses neomalthusianos, nos anos 50 do século passado, que também estavam fora da realidade. E hoje em dia parece que é um resgate disso. Ainda se culpa a mulher pela diminuição populacional. A gente fala hoje, eram 8, hoje são 1,7 filhos por mulher, né? Um número muito baixo, a taxa de natalidade, e ainda se culpa. Parece que essas teorias fazem parte, né, dessa ideia de ruptura e sempre voltam culpando a mulher. Exato, no momento que o único papel que ela teria durante 500 anos seria, ou 2.000 anos, seria a maternidade. Mas, mais uma vez, as rupturas chegam muito rapidamente. Eu acho que nessa geração X, o conceito de mulheres que não querem mais assumir esse papel está crescendo cada vez mais. Quer dizer, os jovens hoje não querem mais ter filhos. Nós vemos o envelhecimento de países inteiros, tanto na Ásia, a Coreia daqui a 100 anos talvez não exista mais, porque a natalidade é tão baixa, o nível de reprodução é tão baixo, talvez a Coreia desapareça do mapa, a Grécia desapareça do mapa. Quer dizer, nós estamos começando, os demógrafos se preocupam com essas questões. Eu me preocupo mais com a questão dos papéis e do que as mentalidades podem fazer em relação às mulheres. Nós temos aí a psicanálise, a psicologia muito atenta a essas perdas de papel que as mulheres vêm negociando com outros profissionais. Aliás, basta a gente pegar hoje, se vocês perguntarem, enfim, para uma mulher que teria a minha idade, 70 anos, a quem ela recorria quando o filho era pequeno, ela diria que ela recorreria no máximo à mãe dela e depois ao pediatra. Né? A minha avó não recorria a ninguém, ela tinha receita para tudo, ela cuidava do resfriado, das notas, da formação religiosa. E hoje uma mãezinha jovem de 40 anos, ela não vai a um pediatra, ela vai ao especialista da garganta, ao especialista da perna, ao especialista do tombo no joelho. Quer dizer, essa multiplicação de profissionais, a sociedade moderna é isso, uma multiplicação de especificidades, de peculiaridade, tirou dessa mãe poderosa, porque essas mães da caixinha eram mães de um poder absoluto. Né? Basta ver uma chefe de família no final do século XVIII em São Paulo, uma lista nominativa, ela recebe o salário do filho de 11 anos, que é tambor de milícias. Ela explora o outro filho na pequena agricultura familiar que ela tem no fundo da casa. Né? O outro tem uma outra atividade, ele vai ser oleiro, ou ele vai ser ferreiro. E essa mulher está ali coletando tudo isso, ela vai definir os casamentos, com quem que ele vai casar, gerar um casamento dentro da parentela, mesmo procedimento que nós vamos ver, por exemplo, entre imigrantes, né? Sobretudo os imigrantes que trabalhavam nas plantações. Escolhia-se sempre gente da mesma região, gente da mesma, muitas vezes da mesma proveniência imigratória. Então,
Então há esse controle sobre o casamento, as meninas não saem de casa até esse marido ser escolhido. Eu ontem falava da Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral casou em 3 meses com um primo que ela mal conhecia e que fez o favor de dar-lhe um pé na bunda depois de um ano de casado e deixar ela com o filho nos braços. Então são comportamentos que até muito recentemente ainda guardavam resquícios. Sociólogos chamam isso de igualia, né? Você casava com o colega da escola ou o colega do clube. Isso tudo vai, à medida que os séculos vão criando oportunidades de encontro, mas outrora você casava com quem você encontrava na igreja, que era a única atividade social possível num país pobre, né, de eventos culturais e de cenários culturais, como foi o Brasil. Vamos abrir para perguntas, porque estou aqui para conversar. Vejo vários professores de história, muita gente que estava aqui ontem na história da Tarsila. Perguntas, por favor, levantem as mãos. Nossos assistentes vão levar os microfones até vocês. Fiquem à vontade, podem perguntar sem medo. Então, eu pergunto então, porque eu tenho tanta coisa ao ler o livro, tantas... Essa visão, no seu livro nós percebemos, por exemplo, a questão da música lá no finalzinho, mas também tem em um determinado momento, eu até estava procurando aqui, um livro que era O Lar da Esposa Feliz, a literatura, a música, como nós criamos uma sociedade que possibilitou chegarmos num ponto desse que a sexualidade, todas as histórias íntimas fossem tão... Olha, as mulheres tinham tão pouca informação sobre sexo, até os anos 50, até os anos 30 e 40. Bom, o Getúlio inova com os famosos manuais de sexualidade nas escolas. Olha que coisa, aí vocês vão dizer, ai, que fantástico, né? Que moderninho, eu quero GG. Não, o manual era, para os rapazes, um livro com fotografias, imagens, desenhos, uma linguagem direta, para evitar o quê? Homossexualidade, vista como uma doença terrível, e a formação desse homem viril que persegue o brasileiro até hoje. As meninas, quando noivavam, a partir dos 19 anos, recebiam um opúsculozinho de 19 páginas, com eufemismos, do tipo, quando o mar beira tangencia a praia, ou, enfim, tudo eufemismo para falar de relação sexual. Mas a coisa era tão braba que nos anos 40 o Brasil começa a importar, primeiro traduz do holandês, os nórdicos sempre estiveram à frente do quesito sexualidade, manuais de casamento. Porque as mulheres tinham pavor de ter relação sexual com seus maridos. Elas não sabiam do que se tratava. Há relatos literários que contam de mulheres sentadas à beira da cama, chorando apavoradas, tentando fugir, porque elas não sabiam o que era a noite de núpcias. Então, esses manuais de casamento são formas de, sempre de maneira muito patriarcal, o marido orientando a mulher, né? Do que ela tem que fazer naquela hora, sem violência, com doçura, convidando ela a participar, com carícias, que eram proibidas pela igreja, até o século XVIII, XIX, os toques desonestos, como eram chamados, absolutamente proibidos. Mas os maridos ensinando as mulheres como se comportar na cama, mas sempre com uma ressalva. Se elas se animassem muito, por favor, vire de lado, né? Elas eram viradas de lado para a coisa não ficar muito incandescente. Então, isso até os anos 50. Até os anos 50, os casais iam para a cama de pijama e camisola. A mulher tinha que fazer enxoval de casamento com camisolas elaboradíssimas, né? Porque o sensual era despir a mulher, não era vê-la nua como hoje, em toda parte. Naquela época, a questão da desvestir a mulher, até no cinema, né, pornográfico que é feito nos anos de chumbo aqui no Brasil, foi o grande boom da pornografia brasileira, a câmera não pega a mulher no frontal de jeito nenhum, porque o homem não está acostumado, ele brocha com aquela mulher nua, ele precisa despir a mulher com o olhar. Então, um seio, outro seio, um pedaço de bumbum, outro, porque está, obviamente, incutido, né, na cabeça dele de que a sensualidade, o erotismo nasce justamente desse olho que vai despir a mulher. Depois, a partir dos anos 80, 90, e sobretudo com a internet, cenas veterinárias, eu diria. Aqui, Mari, por exemplo, você falou da questão da igreja. E eu lembro, ao ler o livro, uma questão aqui que também é a medicina, né? Por exemplo, se me permite, eu vou ler um trechinho que
a gente percebe que dentro da ciência da época, né, da questão da ruptura, mas da evolução, os estudos sobre a doença mental, monopólio dos alienistas e a criação da cadeira de clínica psiquiátrica nos cursos de faculdade de medicina desde 1879 acabaram por consagrar a ética do bom e do mau comportamento sexual. Esses eram tempos em que médicos importantes, como o Dr. Vicente Maia, examinavam mulheres cujas infidelidades ou amores múltiplos se distanciavam da ordem e da higiene desejada pela ordem burguesa que se instalara nos centros urbanos. Então, não só dentro da igreja, onde a gente já tinha essa moral estabelecida, mas que dentro da medicina e diversas áreas, todas corroboravam essa visão e esse pensamento. Loucura! Mulheres de lábios vermelhos e dentes grandes eram automaticamente definidas como capazes de ter furor uterino. Por aí afora. Isso aqui está lá no comecinho sobre ninfomania, né? Pergunta? Mary, eu queria que você falasse um pouco da figura de Dona Carlota Joaquina. Porque quando a gente estuda a história, a gente estuda de maneira errada. É sempre aquela espanhola que, assim, mas eu acho que ela fez uma revolução na parte da sexualidade também, porque se for olhar a Dom João VI, não era lá grande coisa, né? Mas os casamentos entre a monarquia e as elites não tinham qualquer preocupação de que é importante que o marido fizesse filhos, né? Não importa quem pode fazer filhos. O importante é que se fizessem filhos, e eu gostaria de dizer que eu tenho uma grande admiração pela Carlota Joaquina, não pelo desenho que foi feito dela naquele filme infeliz, mas porque ela foi uma grande rainha. Ela tinha um projeto para instalar um império espanhol aqui no sul do Brasil, um império do qual ela, obviamente, seria a imperatriz. Ela tem o cuidado de casar muito bem todos os filhos dela. Casamento de Dom Pedro com a arquiduquesa Leopoldina de Habsburgo foi o maior, ganhou na loteria, quer dizer, uma coisa que outras coroas europeias foram conseguir depois do casamento da Rainha Vitória com vários austríacos. Mas ela casa muito bem as filhas, era uma mulher extraordinariamente sagaz, ela tinha paixão pela sogra dela, Dona Maria I, que foi quem a criou. Ela chega com 8 anos na corte portuguesa e Dom João não era assim tão amorfo quanto dizem, porque nas cartas que ele escreve para a irmã dele, que vai se tornar princesa na Espanha, ele diz que conta os dias para Carlota Joaquina menstruar. Eu lembro que as meninas muitas vezes eram dadas em casamento, não só na aristocracia, mas também em determinados, vamos chamar aí, níveis mais altos da sociedade, antes mesmo de menstruar. E elas muitas vezes escrevem ao bispo, isso lá no arquivo de São Paulo tem muito, cartinhas pedindo ao bispo para não serem tocadas antes de menstruar. E ele escreve dizendo que não vê a hora da Carlota Joaquina menstruar, para ele poder ter as primeiras relações sexuais com ela. Eles foram divergências políticas enormes. Ela era uma mulher extremamente autoritária, que tinha projetos políticos pessoais, e ele acabou sendo rei de Portugal, depois que o irmão dele morre de varíola, né, completamente despreparado. E eu diria que ela é muito mais uma mulher fálica na linguagem psicanalítica, que queria administrar o Estado português com pulso de ferro e, eventualmente, até juntar Portugal à Espanha novamente, porque ela era de família espanhola. Mas as histórias dela com o Sidney Smith, que foi aquele almirante inglês, ou a história dela, tal como foi contada, com escravos, eu francamente não gosto muito dessas caricaturas que deformam. Aliás, a TV Globo é campeã de fazer, de errar sempre, né, na medida, de fazer figuras caricatas, situações absolutamente impossíveis na época, né? Muita gente nua. Eu lembro que a nudez, volto a dizê-lo, era muito mais fonte de ansiedade para o homem do que exatamente um convite sexual. Então, aquelas atrizes sempre lá no Vale do Paraíba, no Engenho, tomando banho pelado na cachoeira, isso não existia, né? As pessoas estavam sempre cobertas. Havia uma forma de pudor que fazia parte da mentalidade. A sedução, a galanteria, sempre existiu. A violência sexual também, o estupro também, mas sempre revestido de uma forma de pudor. As pessoas estavam vestidas até quando se tratava de casos de sedução.
As mulheres levantavam a saia, os homens abaixavam as calças. Mas não havia esse furor com que a TV Globo, equivocadamente, a meu ver, sempre pinta personagens históricos. Última pergunta, infelizmente. Você? Olá, Mary. Olá, Rafael. Tudo bem? Eu me chamo Malu Sobral, eu sou empreendedora social e quero saber de você, que ele falou de música, né? Geralmente, todos os relacionamentos, eles estão ligados à música. Né? A música que entra na nossa corrente sanguínea, né? E hoje eu vejo que nós herdamos muito dos nossos antepassados, como você diz, na questão de relacionamento. A mulher hoje ainda, eu vejo que ela tem dificuldades de se relacionar intimamente com seu cônjuge por questões de herdar essa questão da índole, né? Dos pais. Porque quando casa, é duas famílias ali se unindo, né? Então, 50% é do pai e 50% da mãe. E aí você imagina, né? São 4 pessoas, né, que a gente herda. E todas as gerações para trás. Então, como que você vê essa questão da gente hoje harmonizar os relacionamentos? Como que a gente vai encontrar um ponto de equilíbrio? Porque tanto o homem quanto a mulher têm partes no relacionamento. Então, como que um contribui para que o outro seja feliz? Porque nós precisamos disso para gerações futuras, né? Tem um ponto de equilíbrio. Eu não sou exatamente conselheira sentimental, mas porque nós podemos quebrar essa maldição dessas famílias, né? Quer dizer, não é maldição. Eu até lembro a vocês que as mulheres poderosas, essas grandes matriarcas, para quem a sexualidade não tinha outra função senão a reprodução, era um lugar de poder absoluto. Né? Nós tivemos, aliás, você é empreendedora, é bom saber que as mulheres brasileiras sempre foram grandes empreendedoras. Nós tivemos fazendeiras, donas de quilômetros de fazenda, tocando escravos, brigando com vizinhos que eram violentos, disputando na justiça aquilo que lhes era de valor e de dever. Né? Essas matriarcas foram... O Antônio Cândido de Melo e Souza fala disso, as viragos, né? Essas mulheres absolutamente poderosas, grandes comerciantes, as africanas, donas de todos os mercados nas cidades litorâneas, Recife, Bahia, Rio de Janeiro. Agora, eu vejo aqui jovens, eu acho que está todo mundo tentando trabalhar o que eu chamo de convergências, né? Dora, que sou mãe solteira também, então eu cansei de tentar relacionamentos um atrás do outro, frustrante. Estou falando isso porque você falou todo o tempo da história. Agora vamos pegar isso e trazer para a nossa realidade hoje. Para nós aí é difícil, porque nós somos psicanalistas. E outra questão, a questão dele falou da música. Hoje, a música, ela transformou numa cena de sexo explícito aflorado. E não tem como censura. Então, você vê interessante que a música dos anos 80, se você pegar todo mundo, né, Gal Costa, se você pegar... faz a lista aí toda, sei lá, os grandes Chico Buarque, Rita Lee... Eram músicas que cantavam o prazer da mulher. Sim, lembra da abertura? Discreta, né? A abertura de Malu Mulher, né? Uma mulher que sabe gozar e sabe fazer o que quer. Quer dizer, aliás, teve inclusive assassinato de mulher, porque passou a assistir Malu Mulher na imprensa dos anos 80. Então, é uma música que glorifica a libertação da mulher. Agora, se essa libertação passou do ponto, quer dizer, se as mulheres andaram tão rápido, né? Que elas hoje têm que se identificar com a Anitta, e os homens estão, obviamente, se sentindo fragilizados com esse empoderamento. Para mim é um falso empoderamento, não é por aí. Para mim é um falso empoderamento. Mas eu me lembro de uma música da Tati Quebra-Barraco, por exemplo, dizendo: eu pago você, ela está no motel com um cara, você dá tantas quanto eu quero. Quer dizer, ali é uma espécie de inversão total, né? De tudo aquilo que nós vimos. Tradições, valor, dessas permanências, eu prefiro chamar assim. Agora, o ponto onde estamos hoje, até graças a Deus o meu livro para em 2000, porque eu não quis, não quis ter a loucura, né, de entrar na internet. Né? Quando me pediram para ver o que era pornografia na internet, dissertar sobre isso, eu juro que eu achei que eu estava diante de cursos de veterinária. Para mim não era absolutamente perto da normalidade, da minha normalidade, mas eu sou uma mulher de outra geração. Agora, eu acho que os jovens hoje estão muito mais preocupados em
conjugar convergências. Quer dizer, as pessoas querem viver juntas, com um plano de crescimento, com um projeto de vida, preocupados com a criação dos seus filhos. Quantos homens a gente não vê hoje levando o filho na porta da escola? Quantos homens a gente não vê hoje na fila do pronto-socorro com os filhos nos braços, no supermercado no final de semana? Quer dizer, vamos ver, né, o copo mais cheio. Eu acho que nós caminhamos para frente, né? Nós temos imagens aí que, de certa maneira, não adicionam a imagem da mulher que nós queremos, com liberdade sexual, mas também com liberdade financeira, formadas, estudadas. Qual é o orgulho que a gente tem de ver alguém como a nossa querida... que acabou de falar, meu Deus, me deu um branco agora. Não é? Que orgulho de ver essas mulheres na universidade se formando, donas da palavra, nos ajudando a pensar o Brasil. E há homens que querem exatamente essas companheiras. Eles não querem a Anitta, eles querem pessoas que as ajudem a crescer junto. E é por isso que eu acho importante a escuta do homem. Nós não estamos escutando os homens, a gente está falando o tempo todo, as mulheres não calam a boca. As revistas femininas estão inundadas de opiniões, de certezas, né? E os homens têm falado muito pouco do que é o sofrimento que o patriarcado lhes impõe, o que é perder um negócio hoje, o que é estar desempregado hoje, né? Essas questões todas, ou sem perspectiva, quando são jovens. Então, eu diria que essa questão da escuta hoje talvez seja uma maneira de você harmonizar os casais se escutando em vez de estarem falando o tempo todo. Eu acho que talvez seja uma saída.